tarde, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Dando Vozes. Hoje começa um projeto que está saindo aqui do meu coração, algo que Deus falou muito comigo há muito tempo. E hoje eu estou tirando isso para o mundo, estou tirando isso para vocês. Estou começando, iniciando o nosso podcast, Dando Vozes. Sejam todos bem-vindos. E eu queria contar um pouquinho como que nasceu o podcast. O podcast nasceu, gente, de um longo tempo atrás, na minha adolescência, na minha pré-infância, onde todo mundo dizia que eu falava demais, que eu era demais, que eu era intensa demais, que eu era feliz demais, enfim. E durante muito tempo isso travou em mim. Durante muito tempo eu achei que a minha voz era um problema. Durante muito tempo eu achei que eu realmente tinha que me calar para muita gente. Só que aí depois, com muita conversa eu e Deus, com muita terapias, com muita briga entre eu e eu mesma, eu entendi que a minha voz, ela não é um problema, e sim um propósito. E é tanto isso que eu descobri que eu preciso da voz, não só para mim, mas para outras pessoas que com certeza têm o mesmo problema que eu. Quem é você que não escuta o tempo inteiro? Gente, você fala demais, ou então você fala menos, ou você não fala. Gente, a voz é um propósito. No meu caso, é um propósito. Então, hoje, inaugurando o Dando Vozes podcast, agradeço demais a todos vocês que estão aqui. Mas eu, gente, convidei duas pessoas maravilhosas para estarem comigo nesse início de carreira, de projeto, que hoje inicia nada mais, nada menos do que duas pessoas de peso. Eu não preciso que ninguém me julgue. Eu já estou sendo julgada com uma psicanalista e uma psicóloga. Então, assim, eu vou dar a voz para ela, vou apresentar, vou pedir para que elas se apresentem, que é mais fácil. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, essa é a psicóloga Giane Barbosa. Seja muito bem-vinda. É um prazer, amiga, ter você aqui. Eu vou apresentar vocês, depois a gente... E seja muito bem-vinda, Elaine Coelho. Muito obrigada. A psicanalista. Então, gente, vocês não sabem o suor que foi começar isso. Gente, porque assim, você fazer terapia com alguém, com a psicóloga, com a psicanalista é uma coisa, mas você entrevistar duas pessoas dessa, eu já tô sem dó. Se eu passar delas, tá tudo ótimo. Sendo prensada. Então vamos lá, Giane, diga aí pra mim de onde você é, o que você faz, quem é você, conta aqui pro pessoal. Então, para mim é uma honra estar aqui, a seu convite. Já quero agradecer, né, nesse primeiro momento. A Elaine também, são duas pessoas que Deus trouxe para minha vida e que a gente está aí dando vozes, inclusive a minha por estar aqui, né? Então, eu sou baiana de Feira de Santana, já em São Paulo há mais de 26 anos, administradora de formação, psicóloga por vocação, e educadora parental por amor aí à causa do tão importante que é a gente fazer esse trabalho com família. Então, eu espero que vocês curtem, que vocês gostem, e vai ser um momento incrível aqui com a gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Amém. Agora você, Elaine, depois eu conto, gente, para vocês como que eu conheci essas duas pessoas maravilhosas, né, que transformou minha vida. Uma puxa, outra levanta, uma dá pausa, a outra aperta o play, e a Elaine é uma dessas. A Elaine, ela a conheci o ano passado e foi algo assim surreal. E eu falo, depois que eu conheci a Elaine, eu realmente sou uma pessoa normal, gente. Porque a pessoa, 5 horas da manhã, ela consegue ter essa mesma energia do que ela vai falar para vocês agora. Elaine, por favor, se apresente. Obrigada mesmo, viu? Bom, gente, um espaço maravilhoso. Não podia ter um cenário melhor para o Dando Vozes do que esse cenário todo aqui. Eu sou Elaine Coelho, psicanalista clínica, sexóloga, pastora, mentora de mulheres. Mas o título que eu mais gosto de destacar, você sabe, né, André? É de ser filha do Deus Altíssimo. Então, eu me sinto muito honrada e quero, desde já, agradecer esse convite, assim, tão especial, né? Eu acredito que hoje é realmente um dia memorável, porque, Adriana, você está aqui, né, dando voz a uma vocação e, com isso, dando voz a outras mulheres também.
Então, inclusive você que está aí, fica, não saia, não vá embora, porque algo que está oculto e escondido em você dará voz até o final desse episódio. Eu creio e acredito. E aí, assim, né? Ó, gente, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas a gente está nesse lugar tão maravilhoso e tem um barulho. Vida de verdade. Vida de verdade, porque uma das coisas que eu conversei para as meninas, quando eu comecei a criar o podcast, é que a gente vai entrevistar mulheres empreendedoras, mães, mas para contar histórias reais. Então, assim, a gente não queria que fosse uma coisa fechado, sabe? Eu quero que tenha vida, seja real, inclusive a nossa entrevista. Então, se vocês estiverem ouvindo algum barulho, a gente vai tentar tirar, mas não sei se vai sair no vídeo. E aí, quando eu pensei nesse projeto, eu queria muito. Eu sempre trabalhei na área de comunicação. Sou da área de evento, sou Adriana Cavalcante, né? Não sei se eu me apresentei. Sou produtora de eventos, trabalho há mais de 15 anos nessa profissão. E durante muito tempo, eu sonhei, quis ter um espaço. A princípio, pensei que eram os palcos, sempre trabalhei com mulheres e sempre quis estar no meio das mulheres. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sei, a gente não sabe, né? Real, a gente imagina que sabe, né? E sempre fui uma pessoa que faço muita coisa. Eu sou uma pessoa que realmente preciso dar uma descansada. E aí, quando eu resolvi fazer o podcast, depois de muito tempo, apareceu elas duas e aí eu comentei. Eu falei, acho que tá na hora. Porque o podcast, eu quero que ele seja voltado para mulheres. Não que não vai ser um público masculino, vai ser. Eu acho que a gente vai trazer pessoas aqui, homens, né? Mas a ideia, o foco maior vai ser as mulheres. Sim. São as mulheres. Porque a gente ainda é a minoria, né? Apesar de a gente estar no poder, tem várias coisas, mas a gente ainda é a minoria. E eu acho que a mulher precisa de voz. E às vezes ela precisa só de um incentivo. E foi o meu caso. Eu, durante muito tempo, achei que não. E eu só precisei de uma pessoa me incentivando. Sabe, você falando isso, né? O dando vozes. Afinal de contas, a mulher, ela tem uma influência absurda, né, Dri? Exato. Na política, na Exato. casa, no empreendedorismo. Então, que venha esse novo tempo. Exato. E aí, às vezes, você que é psicóloga, Jane, você vê, as mulheres, elas falam muito no seu consultório, né? Porque você vai induzindo ela a falar. Mas, às vezes, ela não tem a coragem de falar para você. Ela tem, o que ela fala para você, ela não tem coragem para falar em casa, para uma amiga, porque ela vai ser julgada. E é tão engraçado isso, porque, principalmente quando a gente procura um psicólogo, a gente não quer ninguém conhecido, para que as pessoas não saibam a nossa história, né? Às vezes a gente entra num lugar de não falar a verdade pra gente mesma, né? Contar a história, né? Gente. Agora, tem uma coisa interessante que você falou em relação a gente ser minoria. Recentemente saiu uma pesquisa aqui em São Paulo, não sei se vocês acompanharam. São Paulo chegou, gente, a 46 milhões de pessoas, né? Nossa. Somos 51% da população de São Paulo. Somos 23 milhões de mulheres. E quem não é mulher é filho de uma mulher, né? É verdade, isso foi boa. Isso é boa. Então, o Dando Vozes tem, né? Vai dar espaço para essas mulheres, porque a gente é minoria nas representações. Nas representações, mas sim. somos maioria em números. Em número. E o que eu quero dizer, que quando eu falei, né, que até você falou, fica até o final, que vocês vão ver, porque assim, hoje a gente está começando, está estreando com elas duas, mas amanhã pode ser você. Certo. Esse espaço vai ser um espaço para você, mãe, para você, mulher, para você, empreendedora, para você que quer contar sua história, para você que tem um desafio absurdo e não sabe como, quer colocar teu servir para o mundo, né? Se você é uma pessoa que tem, eu gostaria, sei lá, sou uma pessoa de fé, tive um milagre, ou recomecei, tive uma história, esse canal aqui é para você. Adriana, quantas vezes eu assisti podcast e ficava só me imaginando, e hoje eu não estou aqui. Né? Elaine, voltando aqui, né, para o segundo bloco, vamos continuar a nossa entrevista. Você comentou de 2 divórcios, né? Um do marido, né, separou primeiro, e depois dos filhos. Mas eu queria entender um pouco mais. Qual foi a parte mais difícil? Porque foram 27 anos, né, de casamento. Vamos falar do primeiro divórcio, que é a separação do seu casamento. O que foi mais difícil? O que você... depois que você separou, o que você no seu canto ali, você ficou, meu Deus, não imaginava que era tudo isso?
É, assim, eu poderia elencar várias coisas, né? Ah, eu, como pastora, eu estou inserida em um contexto, num sistema religioso, né? Então, vamos lá. Deus odeia o divórcio. Isso é o que você mais ouve falar. Mas, Elaine, você teve coragem. Deus odeia, mas Deus não odeia só o divórcio. Deus odeia a mentira, Deus odeia a hipocrisia. Entende? Sim. Então, primeira coisa foi lidar com isso, né? Que eu acho que deve ser realmente, você tem que estar preparada para dar, como que eu dizer, responder a curiosidade do pessoal da igreja. Ou, na verdade, Adriana, eu fui na contramão. Eu deixei falarem, eu dei direito. Eu dei Que direito para as legal. pessoas falarem, Sim. né? E aí, Elaine, foi isso. E eu dizia, o que você ficou sabendo? Porque, literalmente, Adriana, literalmente, a parte mais difícil foi a tomada da decisão. Porque tomar decisão, né? Depois, afinal de contas, foram 30 anos juntos, né? Só 27 de casada. Só que quando você. A maturidade, Adriana, faz diferença. E dizer pra você que eu não orei, Adriana, eu orei. Você orou antes para tomar uma decisão? Eu orei durante e eu vi a mão de Deus comigo em todos os processos. Claro que não é fácil, né? Só que assim, o que eu diria para você enfrenta as adversidades, porque não é fácil ser uma mulher divorciada dentro do sistema. Mas não é fácil, porque depois de 27 anos juntos, chega uma hora ali que você parou para pensar: nossa, será que eu estava acostumada com algumas coisas? Ou será que eu tô mais feliz hoje? Ou você. Porque assim, eu sou casada há 22 anos e muita coisa eu não lembro antes do meu marido ou antes dos meus filhos. E acho que quando você toma uma decisão de separar, é porque realmente, né, já chegou aquela decisão. Às vezes separa com amor mesmo, você tá amando, mas chega ali, né, são mais amigos do que casal. Mas aí depois, a pergunta é, e depois que você tá ali na sua casa, um mês depois, você se olha e você fica pensando, nossa, tá fazendo falta. Ó, Ou não? é interessante, né? Você só faz pergunta interessante. Gente, Capciosa, vocês não querem difícil. saber? Eu quero saber. Olha só, vamos lá. Não teve a parte mais, a Elaine mais feliz, a Elaine menos feliz, né? Eu fui muito feliz casada, tanto que fiquei 27 anos. Sim, sim. Tomar a decisão e estar hoje divorciada é uma fase nova, né? Uma fase É um recomeço. é uma fase nova, onde literalmente eu me vejo começando. Agora, uma coisa é certa, minha vida mudou. Porque hoje eu tenho tempo para mim. E aqui entra um fator que eu também aprendi com a doutora Giane sobre economia do cuidado. Hoje eu tenho tempo para mim, mas eu poderia ter tido tempo casada também. Sim. Só que eu não me priorizava. Então hoje eu tenho o tempo da minha academia, eu faço a minha alimentação, percebe? Então hoje eu vivo coisas dentro do divórcio que poderia ter vivido casada. É que eu entendo que hoje você dá uma prioridade, que talvez quando casada já estava tão acostumado ali que você não se priorizava, Eu seria posso te isso? falar, não me priorizava e eu preferia que fosse eles. Ele, o marido, os filhos. E se para ele estava bom, eu me realizava estando bom para Eu, eles. eu acho que essa fala é uma fala muito nossa mulher, né? Porque o homem, ele não tem essa preocupação. Não estou generalizando nem dizendo que é certo ou que é errado. Mas, assim, quando a gente está casada, quando a gente tem filho, a gente não se prioriza. E aí, ouvindo você falar, você esperou 27 anos para se priorizar, que poderia ter isso. Poderia. E aí, agora, Jane, eu vou para você. Você, como psicóloga. E ouvindo isso da Giane aqui, da Elaine, que você faria para uma mulher que está vivendo ali naquele momento de tipo, quero me separar, gosto, mas estou isso tal? Talvez, porque assim, existe divórcio, que você tá ali numa luta, que você quer divorciar, mas aí tá ainda ali naquele, como que eu posso dizer, tentando, pedindo muito a Deus, direcionamento, e tem coisas que não tem mesmo, que já acabou e tá tudo certo. Mas tem as pessoas que não sabem exatamente se acabou ou se ela não tá entendendo. Que às vezes é uma saída do filho de casa, às vezes é um financeiro que tá ruim, às vezes é uma briga que o marido. É porque assim, eu até escutei uma
uma matéria esses dias dizendo que o cara falou assim, ele tinha 60 anos de casado, e a neta dele perguntou pra ele o que ele fazia pra amar, pra ter ainda amor pra aquela mulher. Ele falou assim que ele não ama a mesma mulher que casou, porque a cada ano essa A gente mulher muda, vai sim. mudando e ele ama a cada mudança daquela mulher. Mas pensa isso, não é todo mundo que está disposto a isso. Não, Então, o que você diria isso para essa mulher? Se priorize antes do amor acabar, do casamento. Isso é muita sabedoria desse cara, né? A questão maior é que quando a mulher casa, que a mulher se torna mãe, ela perde a identidade. Isso é verdade. Então, antes de tomar uma decisão, quero me separar, a gente precisa fazer um resgate dessa identidade. Sim. Quem é você enquanto mulher? O que é que você gosta? O que é que você não gosta? Será que é o casamento mesmo? Eu fui casada há 20 anos e acho que muitos divórcios aconteceram na pandemia, né? E aí eu lembro que em março, abril, maio da pandemia, eu estava nesse conflito, eu fui buscar ajuda terapêutica. Eu falei assim, ó, cheguei na minha sessão com a minha psicóloga, falei, quero me separar. Ela, calma. Respira. Vamos falar sobre isso. Sim. Vamos entender. Sim. Então, eu fiquei com ela de abril até agosto. Quando foi agosto, eu falei assim, é isso que eu quero mesmo. E aí, quando eu virei para meu marido, eu falei assim, quero me separar. Sabe como ele fez isso? Ele tomou um choque, né? Como assim, 20 anos, 2 filhos, o que é que deu errado? A minha tomada de decisão levou o nosso casamento para o mais. Porque a gente sentou na mesa para conversar. Justamente. O que é que deu errado? Exato. Eu tomei uma decisão. Conversa não quero difícil. mais. Conversa difícil. E aí a gente sentou para conversar e a gente ressignificou e tal. Só que aí veio a mão de Deus, né? Mas segura essa aí, essa informação. Nada acontece. Mas e aí eu queria voltar nesse ponto, porque você tomou uma decisão e conversou Isso. e tá tudo certo, como muita gente. Como também a sua decisão, Uhum. porque aqui não estamos dizendo que não vamos se separar, né? Não vamos, ou o contrário. Se divorciei. Ou se divorciei. Não. Existe uma tomada de decisão, que às vezes é bom, é ruim, mas é um processo. E esse processo vem ali para você se conhecer, para você entender se realmente tem que ser esse momento de sentar, de conversar. Que aí você tem o término ou a ressignificação, que você foi muito melhor. Porque teve uma coisa assim, por exemplo, que eu virei para ele e falei assim, por exemplo, depois que eu comecei a casar com você, eu não danço mais. E eu adorava dançar. Aí ele virou para mim, mas quando foi que eu pedi para você parar de dançar? Uau. Eu falei assim, tu nunca pediu mesmo. Eu falei assim, então, eu não gosto da aula de dança, mas você poderia ter feito seu balé, seu jazz. Aí eu fiquei, caramba, eu deixei de dançar 20 anos. E ele nunca disse que não podia, né? Não podia, ou Você seja... subentendeu. E a gente faz muito isso. A gente cria uma narrativa na nossa cabeça do que o outro está pensando, sentindo ou achando. E o pior, a gente acredita nelas. Exato. Eu acho Por que isso, conversas difíceis. Olha, eu estou sentindo... Assim, é isso mesmo? Para você poder sair dessa narrativa. Aí a gente entra no lance do priorizar, né? Aí quando a gente se separa primeiro e fala, estou priorizando. Não, na real, a gente podia ter usado isso. É que a gente não teve a conversa difícil, né? Poderia, e para isso, o Dando Vozes nasceu. O Dando Voz é exatamente isso. Por isso que eu falo, se você tem sua história, ou se você quiser acompanhar a gente no nosso canal Dando Vozes, você vai ter insight. Não se separe se você não tiver essa certeza. Ou se separe se você vai ser mais feliz. Meninas, peguei até um café pra gente bater um papo, porque eu queria que vocês contassem aqui agora. Jane, pra você se sente uma mulher cansada? Sim, Adriana, essa pergunta é muito importante, porque hoje a gente tem um excesso de estímulos muito grande. Sim. Com o advento da internet, das redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, isso causa um cansaço mental muito grande. A mulher sustenta a sociedade, então a gente tem uma mulher que cuida. Então, se você for pensar no cuidado, quem exerce o cuidado? É a mulher que cuida dos idosos, é a mulher que cuida da casa, é a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que cuida da escola dos filhos, é a mulher que leva para médico. Então, não tem como não estar cansada num cenário tão multitarefas esse nosso. Agora, o que mais cansa, e assim, eu olhando para mim, eu não tenho tempo para mim. É engraçado isso, Jane, porque a gente leva tudo. A gente cuida da casa, dos filhos, a gente é mentorista, né? A gente é terapeuta, a gente é tudo. Mas aí, às vezes, às vezes eu fico me perguntando, se eu fico doente, quem vai me cuidar? Porque às vezes eu falo até pra minha filha, a gente desce de madrugada para levar um remédio.
A gente busca isso. Mas de onde vem isso? Isso vem desde muito antigo, né? Dos meus pais, meus avós. Mas eu vejo a minha filha hoje, a nova geração, eu não sei se essa nova geração, se ela vai ter esse cansaço que a gente está falando. Você acha? Esse cansaço físico relacionado a essa multitarefa, eu acho não, porque essa geração tem algo muito bonito que ela tem buscado mais equidade e igualdade. Uau. Então ela tem buscado essa divisão de Sim. tarefas. Que isso é bom, né? Muito bom, porque existe uma sobrecarga desumano. Sim. É muito desigual. E essa geração de mulheres que estão crescendo agora, elas já perceberam isso. Mas aí você acha que elas não vão ter tanta culpa quanto a gente tem? Porque eu me vejo, às vezes eu falo assim: "Nossa, meus filhos já são grandes, já até saiu de casa um deles". Mas eu ainda tenho essa culpa de achar assim, ele vem aos domingos e falar: "Nossa, ele tá vindo, eu preciso fazer uma comida, tal". Não só por prazer, mas se eu não fizer, tá tudo bem, mas a gente fica nessa culpa, e aí isso traz esse cansaço. Eu acho que isso para eles também é bacana nessa nova Eu geração, né? acredito que essa geração também não vem com essa culpa, porque ela vai ser, já com essa mentalidade de igualdade, de equidade, já minimiza isso, porque ela já nasce de um lugar: "Eu faço, você também faz. Eu pago a conta de casa, você também paga. Meu filho não é só meu, é teu também". Mas aí também tem um lance de tipo, são os padrões de casa, né. Eu acho o seguinte, eu vi a minha mãe fazendo isso, eu vejo a minha sogra fazer isso, minha filha me vê fazendo isso. Isso também, você como psicóloga, também não tem um pouco, traz essa Sim, existe uma coisa, esse é até o nome de um livro, né, Não Começou em Você, Aham. que é justamente isso, a gente repete padrões. Mas quando você está aqui, Dri, no seu projeto, dando vozes, você rompe um ciclo. Uau. Você é quebrou um verdade, né. padrão. E aí sua filha já não vai ter voz, porque Pronto. parou em É você. verdade, Exato. isso é verdade, gente, como pode, né. Às vezes é um hábito que você transforma, que faz diferente, né. Que no meu caso eu levei 50 anos, né, gente. No caso, tomara que a minha filha E, não e, demore tudo e essa isso. repetição de padrões é interessante, porque quando uma mulher é curada no seu sistema, o sistema inteiro é curado. Então, olha a cura que você trouxe para o seu sistema. Eu agora está aqui, dando a minha voz. Sua filha já não vai repetir esse modelo nem esse padrão. É verdade. Meu Deus. Agora, Elaine, Hum. eu sei que você está passando, né, por uma, seus filhos saíram de casa, você está O dando um segundo recomeço. divórcio, O eu tô no segundo, segundo divórcio. o segundo divórcio. O primeiro foi o marido, o segundo é o filho. E aí, eu pergunto, existe um cansaço invisível no seu dia a dia? Olha, a pergunta muito pertinente. Assim, hoje, estar divorciada, eu falo que eu estou divorciada, porque eu não quero ser divorciada por muito tempo. Falamos disso no almoço, né? É, Vai ter coragem de casar de novo, Elaine? falei, gente, Claro ela é que sim, corajosa, claro que mas sim. enfim. Bom, mas assim, ele hoje é visível e eu não tenho medo de encarar, né? E eu quero tornar público aqui, né, que parte disso, Está disponível para o terapia. mercado. Não, não é isso, não é isso, não é Tô isso. brincando, gente, tô brincando. Eu quero tornar público a minha gratidão, né, pela vida da doutora Jeane, que foi em terapia, né? Jeane vou fazer o merchan. Ai. Jeane é uma das especialidades da Jeane, né, é exatamente terapia familiar. Então, Dri, eu fui para o consultório da Jeane e nós fizemos por um mês, né, Jeane? Eu fiz terapia com os meus filhos e lá, no setting, lá dentro do manejo clínico, eu descobri que eu estava ficando doente, extremamente cansada. E aí vem um momento difícil, né? Porque tá, diagnostiquei que estou cansada. É visível, é aparente. O que fazer com isso? Sentamos, conversamos. E que legal que seus filhos fizeram, né, aceitar, porque eu acho que tem que, quando você descobre que você tem uma dor, Sim, né, um cansaço, porque o sim, cansaço é uma dor invisível que a gente não sim, vê, sim. e que a gente tem, não é só ir na doutora Giane, mas sim ter essa parte, Você né. sabe que você falou uma coisa importante, né? Eu lembro que a Giane sempre falava assim, ó, seja gentil, né? E procure fazer as coisas da forma mais pacífica possível. Dri, não foi fácil, né? Não é, né, Porque, não é mas fácil. e haja vista que as pessoas elas fogem de conversas difíceis.
Então, nós tivemos uma conversa difícil, onde eles entenderam, e aí veio a minha decisão: vou morar sozinha. Eu não mandei eles embora, né? Porque 27 anos e 24 anos não são mais crianças, já são adultos e agora eles se tornaram adultos funcionais, né? Então, hoje, parando e olhando tudo, meu Deus, eu tive que ter bastante coragem, mas valeu demais. Posso te falar? Faria tudo de novo. Coisa boa. E aí, por isso tá escrito que é o segundo divórcio, né, gente? Sim. E aí, essa fala cai muito naquela. A síndrome do ninho vazio, Sim. né? Porque Sim. é uma vida. É uma vida com o marido. Agora, Adriana, eu enfrentei e enfrento tudo isso com uma espiritualidade muito organizada, né? Porque assim, eu não entrei em processo depressivo, não. E porque eu busquei ajuda, e precisa buscar ajuda, né, Giane? Esse é o nosso próximo bloco. Vamos falar um pouco sobre espiritualidade. Jane, voltando, né, você ia falar do seu marido sobre a mão divina, né? Mão de Deus. E aí, eu sei da sua história, sei o que aconteceu, e eu queria que você contasse, mas eu queria que você falasse como foi o seu recomeço. Como foi você, diferente da Elaine, o seu foi uma fatalidade. Então, como foi para você depois disso? Conta aqui pra gente. Eu venho de lar cristão, né? Minha família presbiteriana, batista, e na adolescência eu me afastei de Deus. Eu tive um casamento que não foi cristão, né? Porque o Carlos não, meu marido não era, então foram 20 anos casados. E quando ele faleceu, assim, é um vazio no peito, né? E é uma descrição que o luto traz, né? É como se a gente tivesse uma pata de elefante aqui no peito que pesa, é um vazio enorme, é um buraco no chão que você não sabe para onde vai. Então, eu estava retomando minha carreira, ele era o principal provedor, com duas crianças pequenas, uma criança neurodivergente. Então, quando ele faleceu numa segunda-feira, na quinta-feira foi que eu fui chorar. E Né? ele teve um infarto, Ele não teve foi? um infarto Então, ele aos não estava 44 doente, anos, né? não. É que ele saiu de casa e não voltou, né? Então, foi na quinta-feira, assim, que eu chorava, 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 e eu falava assim, e agora o que é que eu faço? E como a gente falou um pouco da espiritualidade, a mão de Deus me sustentou em todos esses momentos. A Bíblia vai dizer que Deus é marido da viúva. Uhum. Então, é uma provisão, assim, diária, um maná diário. Mas foi muito sofrido, não foi fácil. Foram 5 anos muito, muito difíceis. E como foi? Porque assim, você acabou de falar que ele era o provedor, Isso. né? E como foi você acordar? Porque assim, lógico, tem o luto, você vive o luto. Mas eu falo isso, gente, porque tem. Igual você deve ter um monte de mulheres que não sofreram não só o luto, mas assim, o próprio divórcio, que às vezes ficam num relacionamento, ou às vezes não sabe o que fazer, entra muito naquela vou morrer e se entregam. Porque ele era o único provedor. E o que Gianni fez para pagar as contas? Pois é, essa história é engraçada, porque assim, quando foi aí a minha família, não é uma família de posses, não é uma família rica, eu falei assim, a gente vai todo mundo fazer um movimento muito grande para me ajudar financeiramente. A gente tinha uma vida, uma boa condição financeira, e daí sabe o que eu fiz? Eu tinha acabado de abrir uma conta no Banco do Brasil para poder receber os pagamentos, eu estava entrando no mercado como psicóloga lá em 2020, e eu entrei no banco quinta-feira, numa madrugada, e falei assim, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro. E aí eu entrei no banco, tinha 23 mil disponível, peguei emprestado. Sem trabalho? Pagar assim, como? Não sei. Preciso pagar as contas, preciso pagar condomínio, tem que botar comida na mesa. Peguei 23 mil, vai pagar? Como? Não sei. Aí isso foi novembro, dezembro, janeiro. Quando foi em fevereiro, saiu o seguro de vida dele. Aí a gente... Aí Nossa, eu pude fluir. Olha isso. Mas ninguém da minha família me mandou dinheiro. Teve uma ajuda da empresa, né? Os colegas se juntaram, de repente caiu um valor, aí e assim, Deus vai Provisão, mostrando, né? provisão. Deus foi dando a providência, né? Eu não me desesperei. E Que bom. a gente precisa entender algo importante nesses momentos difíceis de divórcio, de luto, de uma doença, é que a vida não está contra a gente.
Sim, Deus não está contra a gente. sim, É bíblico quando é. a gente fala, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. sim, E sim. quando a gente se coloca numa postura de aprendiz diante da vida, o divórcio, o luto, o câncer, o desemprego, ele vem para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente aprender. E isso torna os desafios das vidas mais leves. É engraçado isso, né? Porque realmente sei lá, é algo desesperador. Muito. Mas tem uma frase que fala, né? Quando você toma uma decisão, dá um passo que Deus dá o chão, Isso. né? E eu acho que isso é só quem vive ali quando toma uma decisão que tem essa certeza, né? E aí a gente precisa de ajuda. Eu tive ajuda, né, da minha psicóloga. Eu passei por momentos que foram muito difíceis. O processo de luto não foi fácil. Mas hoje, quando você perguntou, e aí, como é que é teu recomeço? Hoje eu tomei uma nova decisão. Eu parei de sofrer. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero ser vítima dessa história. Mas E também não é agora eu fácil, né, amiga? integro. Parar de sofrer é uma Não. decisão que não deve ser fácil. Não, não é fácil, mas ela precisa ser tomada, senão a gente vira vítima Sim. dessa história. Sim. E eu não sou mais vítima da minha vovoez. Eu entendi, sofri o que eu tinha que sofrer, vivi o meu processo e eu tomei uma decisão. E quando a Tá gente bom. toma essa decisão, fica tudo mais leve, né? Igual você também, né, Elaine? Hoje você saiu de casa, talvez foi muito triste, mas quando você tomou essa decisão, hoje você acorda e você não sofre mais por isso. Óbvio que fica saudade, mas o Sim. sofrimento não existe mais. Sim. Não, e assim, né, Adriana, é importante não romantizar, né, É isso que eu ia Jeane? falar. É importante não romantizar. Tem noites que são difíceis? Tem. Tem necessidades? Eu defendo a castidade, né? Então, tem necessidades? Tem. Mas e daí? É encarar, sabe? É buscar mesmo. Ah, tá bom. O que fazer no momento. Não, aí, veja só. Imagine você como foi voltar a falar para casais sobre vida sexual estando divorciada. Normal. Normal. Hoje eu não sou uma jogadora, mas eu sou uma técnica. Entende? Porra, legal essa Então, jogada, adorei então, isso. assim, entender é bem o que. Jane, as falas da Jane, elas são, né, como me completam, me representam. Mas aí, gente, aí o que eu quero dizer que isso, vocês viram aqui, né? Nenhuma das duas, elas se resolvem sozinha. Vocês procuraram ajuda. Sim. De uma certa forma, Sim. você voltou pra terapia, você, né, procurou ali, você também, você fez isso. Porque assim, mulher, não acho que você é Mulher Maravilha. Procure ajuda, seja terapia, seja de amigo, seja da igreja, seja um pastor. Não seja... tem como deixar a dimensão espiritual, a Exato. fé, a palavra, porque isso renova, te sustenta. Você faz uma travessia mais leve, entendendo Sim. que não é contra você. Sim. E aí esse lugar de aceitação, de dizer, ok, torna mais leve. Sabe uma coisa que eu queria falar, Adriana? Em nenhum momento eu me senti abandonada pelo próprio Deus. Então, talvez você está enfrentando uma situação como essa, e aí eu quero encorajar você a fazer, sabe o quê? Busque em Deus. Eu não estou falando sobre religião. Busque em Deus. Tenha o seu momento de secreto. Senta, ajoelha, deitada, busque. Porque aí vem algo e nos preenche. E esse algo que preenche, amigo, eu chamo de Deus. Cada pessoa chama. É engraçado isso, né? Um ano passado, vou contar aqui, eu tive um problema, né? Eu passei por alguns golpes, e eu vim de imagina um gráfico, né? Que eu fui subindo, chegou um mês que eu decaí. Meu Deus. Em todos os sentidos, assim. E foi tão importante assim, a família, óbvio, mas eu sou uma pessoa. Eu sou muito religiosa, acredito demais em Deus. Para mim, tudo tem Deus. Você é bem espiritualizada. Sou bem espiritualizada. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer. Eu não saio da minha cama hoje sem meu devocional. Não tô falando aqui para ler livro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que é uma conversa eu e Deus diariamente, antes de qualquer coisa. E eu precisei chegar no fundo do poço. Mas em nenhum momento eu desacreditei. Entendeu? Foi importante para mim, para eu descobrir quem eu sou. E às vezes a gente precisa. E se fosse há um tempo atrás, nossa, eu ia brigar, eu ia xingar todo mundo, eu nunca ia colocar a culpa em mim. Mas lógico que a maturidade também vem tudo isso. Mas o que eu quero dizer aqui, assim, realmente, independente de religião, independente de nada,
Deus tá ali dentro. E é só Ele que sustenta a gente. Literal. É porque é sobre vocês entenderem que Deus permite o fundo do poço, Exato, até pra você se porque descobrir. a força é dele. A força dele. É Ele que É te pra gente levanta. entender que não é no nosso braço que a gente sai do fundo dele. E do fundo não do é no poço. nosso tempo também. E não é no nosso tempo. E não é nosso tempo. E é engraçado isso, porque você sente, você percebe. E isso eu tenho a plena certeza que foi ali o meu primeiro contato com Deus. Muito bom. Elaine, eu queria, agora que está encerrando o bloco, eu queria te fazer uma pergunta. Pergunta não, eu queria que você dissesse como lembrar essa mulher que ela não precisa carregar tudo sozinha. Que pergunta boa. Como lembrar essa mulher que não precisa carregar tudo sozinha? Você precisa aceitar que você é única e exclusiva. Haja vista que tem as nossas digitais. Eu tenho uma máxima que é assim: é proibido andar sozinha. Busque uma amiga, busque um clube social, vá a uma igreja, não fique sozinha, porque esse foi o grande segredo. Busquei terapia, busquei amigas, mas, sobretudo, busquei Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que Deus tem acrescentado na minha vida? Todas as coisas. E assim será na sua vida também. Jane, eu queria que você respondesse que primeiro passo, um passo simples, que uma mulher pode dar ainda hoje para começar a cuidar dela. Eu vou começar contando uma história que eu ouvi numa palestra de assistência social, que estava numa comunidade com uma mãe de 4 filhos, escadinha, né? Aqueles filhos um atrás do outro, e essa mãe exausta, com pouca rede de apoio, sem conseguir fazer nada para ela. E essa assistente social virou para ela e falou assim: você tem alguém que você possa deixar as crianças por 1 hora? Você consegue? Ela respondeu: eu consigo. Você tem R$ 2 para comprar um sabonete para você? Ah, R$ 2 eu tenho. Então, esse vai ser seu momento de autocuidar. Você vai deixar suas crianças com alguém. Você vai pegar seus R$ 2. Você vai no supermercado sozinha. Vai cheirar um sabonete que você quer para você. Você vai comprar esse sabonete. Você vai para o seu banheiro e tomar seu banho. Acende uma vela, coloca uma música. Sem criança, só você, seu corpo e seu autocuidado. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando de ações que são simples como essa. Eu ir sozinha no mercado com R$ 2, comprar meu sabonete, que eu cheirei, que eu escolhi. Imagina a simplicidade disso. Eu consegui parar para contemplar um pôr do sol. Eu consegui parar, ouvir uma música clássica tomando um chá. Eu consegui caminhar na grama com os pés no chão. Eu parar 1 minuto e olhar para o céu. Tudo isso é autocuidado. E lembrar que dentro da espiritualidade, dentro da palavra, isso é obediência, né? A gente sabe que Deus nos orienta a amar o próximo como a ti mesmo. Então, esse autocuidar, esse momento de amor comigo, ele é obediência. Então, são pequenas coisas. Às vezes a gente fica pensando em fazer grandes coisas, mas não, são esses pequenos momentos que a gente descansa, que a gente se escuta, que a gente respira. É um alongamento, é fazer um giro na cabeça. A gente não faz isso. Então, lembra que você pode dar o primeiro passo, como o exemplo dessa mulher que foi comprar um sabonete para tomar um banho. Então, se cuida, porque você precisa ser prioridade na sua vida. Essa é a verdade, gente. É a primeira vez que eu conto essa história sem chorar. Mas você quase engoliu o choro, hein, Ale? Nossa Senhora! Eu fiquei, falei, meu Deus! Cara, você fica assim, você pensa na história, pensa a mulher Toda vez que eu conto essa desespero. história, eu me emociono. Porque, a assistente social teve uma sacada Muito boa, muito boa. para ela entender que ela só precisa tomar um banho sozinha. E sozinha no mercado. Pra abençoar muita gente. Porque às vezes é só isso, né? Mas é só isso. Mas é eu só consegui isso. Às vezes é um sentar- café que você senta ali na mesa, que é um café sem Isso, eu os filhos consegui gritar, sentar mãe. e- zoada de criança, dependendo da hora do dia, tudo que você quer. Gente, se vocês gostaram, siga a gente no YouTube, Dando Vozes Podcast. Comentem lá também, por favor, o que você faria ou qual o primeiro passo que você vai dar para se amar, para você. Qual passo
Deixa pra gente nos comentários. Gostaria de saber. Ai, Adriana, doutora Elaine, doutora Diane, eu vou tomar um chá. Eu vou fazer 10 minutos de caminhada. Coloca nos comentários, gostaria de ouvir vocês. Obrigada. E quem sabe você que está comentando é a próxima convidada aqui no nosso podcast. Siga a gente nas redes sociais e demais, a gente vai deixar lá toda a agenda dos próximos podcasts. Obrigada. Laine, obrigada. Giane, meu amor, que Deus abençoe. Obrigada, meninos. Gente, os meninos aqui são demais. Beijo, obrigada. E depois eu vou deixar todos os nossos patrocinadores embaixo. We built this town with our two hands, blood in the dirt, sweat in the sand.